vídeo de hoje eu vou te mostrar a incrível lição de moral que o jornalista Bruno Vicari deu na diretoria do São Paulo. Foi surreal. E o que eu posso te antecipar é que ele foi na canela. E vou te mostrar também as barbaridades que estão falando do Caleri. E sim, ele virou alvo, acredite se quiser. Mas antes de tudo, eu vou cumprir o protocolo, pedir para você, por gentileza, clicar no joinha que está aqui embaixo. Quanto mais like, para mais pessoas esse vídeo chega. Se você puder me ajudar nessa, eu te agradeço demais. Eu conheço o Belmonte, já contei isso aqui, já contei essa história para vocês, para elogiar o Belmonte. Conheço o presidente Júlio, o Belmonte é meu amigo. Eu conheço o presidente Júlio Casares desde antes dele ser também presidente do São Paulo, então eu tenho uma relação até pessoal com os dois. Gosto muito dos dois, os respeito, e acho que até por isso eles vão entender a crítica que eu vou fazer. Talvez não seja nem crítica, um conselho. A Leila eu conheço profissionalmente. E acho que todas as partes elas têm que tirar o pé. Porque assim, tá ultrapassando qualquer limite de rivalidade, esse tipo, né? Esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa, esse tipo de história. E assim, de fato, não cabe. A gente pode até tentar entender que em muitos momentos, com a cabeça quente, às vezes esse limite da rivalidade ele é ultrapassado. E existam exageros. Como o Abel já exagerou, como o Danilo exagerou, como o Caleri já exagerou e também já deu um tapa no celular do jogador de sub-15 do Palmeiras, mas existe uma diferença. E como é comum em outros estados também, infelizmente. E sabe qual é a diferença? Nesses três casos, do Abel, do Danilo e do Caleri, os três pediram desculpas. Não passou muito tempo, os três eles tiraram o pé. E é por isso que eu espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, eles reconheçam que não cabe. Porque isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube, não faz bem para os torcedores, não faz bem para a imagem do São Paulo, não faz bem para os patrocinadores do São Paulo. Já que a linguagem agora é essa, esse tipo de discussão não é sobre clubismo, é sobre um absurdo você falar de ofensas discriminatórias dentro do futebol. Se você é São Paulino, provavelmente você deve estar pensando que você está no meio de uma pegadinha do malandro e está procurando as câmeras. Porque, olha, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é possível. Parece que todo mundo já esqueceu que naquele jogo quem foi prejudicado foi o São Paulo, brother. O São Paulo foi garfado, foi operado, foi assaltado, futebolisticamente falando. Esqueceram? Parece que eles resolveram utilizar essa fala infeliz do Carlos Belmonte para com o Abel Ferreira para invalidar tudo o que aconteceu contra o São Paulo nessa partida. Tá, eu sei que tinha mais ali, né? O Júlio Casares, o Caleri, o Wellington Rato e outros se excederam, mas também puderam, né? É o quinto ou sexto jogo que o São Paulo é prejudicado. Rapaz, era para o São Paulo estar liderando o Campeonato Paulista, não era só o grupo não. E essa liderança do grupo é superficial. O São Paulo está dependendo do último jogo, da última rodada da primeira fase para se classificar. Essa pegação de pé, essa implicância com o São Paulo abre margem para achismos. Pô, por que estão fazendo isso com o São Paulo? Querem tirar o São Paulo do Campeonato Paulista? Se querem, por quê? Volto a dizer, abre margem para achismos. Que nem esse que eu falei. E agora mais nova, né? Deram de remoer coisa do passado. Falaram até do tapa que o Caleri deu no celular do menino no Allianz Parque na final do Campeonato Paulista de 2022. O Abel Ferreira andou tocando em celular alheio também, né? Do jornalista lá, mas o povo esquece disso. E sobre o Caleri não para por aí, viu? Parece que ele virou alvo. Presta atenção nisso. São Paulo e Inter de Limeira, foi semana passada, foi 3-0, né? Foi o jogo que eu fiz pela Record. Na hora de escolher bola e campo, o Caleri chegou pro juiz assim, vê se apita direito aí, porque a última partida você não apitou. Então, o comportamento do Caleri foi exatamente o mesmo que o Abel faz. Só que como o Abel não joga, o Abel fica gritando e fazendo escândalo lá de fora. Mas a intimidação que o Caleri fez no árbitro, naquele momento, já deveria ter tomado um cartão amarelo na hora. Ô, meu, é o seguinte, você tá me cobrando, então você vai começar o jogo já com um cartão amarelo pelo desrespeito, pela pressão e pela intimidação. Então o Caleri fez a mesma coisa no Inter de Limeira e São Paulo. E pouco se falou desse comportamento do Caleri durante a semana, durante tudo. Não se cita esse comportamento do Caleri, que na minha opinião é tão nocivo, tão agressivo e de intimidação como o Abel faz fora do campo. Agora, a gente estava falando do Caleri, que ele pode ser suspenso ou não em relação lá ao jogo do Ituano. Aí eu falei, pô, quantos gols o Caleri tem no Paulista? Quantos gols o Yuri Alberto tem? Por que a gente dá uma maciada pro Caleri e que, por sinal, o Yuri Alberto tem muito mais gols que ele? 5, né? Não, desses últimos, é que ele ganhou a Copa do Brasil.
Né? Mas se você pensar, há quanto tempo que ele não faz gol? Tem aí a matéria, Cascão? Ou tem a arte? Vai, Yuri Alberto, 11 jogos, 5 gols, isso esse ano, 10 jogos, 3 gols, nenhuma sustentação. 63 jogos, né? Aí 44 jogos, 15 gols, 14 gols. Qual a diferença dos dois pra você, meu querido maravilhoso Wagner Fernando Veloso? Que por sinal o Yuri Alberto tem mais gols que o Caleri. Eu li agora aí. Foi isso que eu li aí, Cascão? Os números do Caleri... Só pra saber, só que eu li errado, não sei. Né? Nessa temporada aqui são melhores, né? O Yuri começou a fazer gols depois da troca do treinador com o Antônio Oliveira. Ele se deu muito melhor. E durante a temporada de 23 não é muito diferente também, não. O Yuri Alberto, dos últimos 7 jogos, fez 5 gols no Paulista. E nunca deixou de correr. E tecnicamente, o Yuri Alberto é muito melhor que o Caleri. Porque o Caleri só jogou também no São Paulo. Assim, mas a briga do Caleri aqui, ele fica mais na área, Yuri Alberto. Vamos por partes, a começar do que o Casagrande disse. Comparar as atitudes do Caleri com as do Abel Ferreira, isso é uma bizarrice, com todo respeito. O Abel, ele desrespeita o time adversário, jogadores, comissão técnica, ele peita jogador. O cara vai pegar a bola para cobrar o lateral, ele entra na frente do cara. E uma série de outras coisas. O Abel, ele desrespeita os árbitros da partida. E o Abel, ele desrespeita também os jornalistas. Ele consegue ser estúpido com os caras, principalmente quando o time perde. Então, eu não entendo, me custa a entender o motivo que boa parte da mídia resolveu lamber o rabo dele. O Abel só falta morder. E os caras tá lá, é porque o cara vem de fora. Coitado do Abel, o Abel é perseguido. Ele é perseguido por causa das atitudes dele. Já no programa do Neto, provavelmente estavam sem assunto ali e resolveram comparar o Caleri com o Yuri Alberto. E na cabeça deles, o Yuri Alberto é melhor do que o Caleri. Aí já é o fim, é o começo do fim. E até essa arte que eles mostraram no programa entrega. O ano passado o Caleri jogou 44 partidas, marcou 14 gols e deu 6 assistências. E o Yuri Alberto jogou 63 partidas para fazer 1 gol a mais que o Caleri, 15 ao total, e deu 7 assistências, uma a mais do que o Caleri. Precisa falar mais alguma coisa? Yuri Alberto precisou de 19 jogos a mais do que o Caleri para marcar 1 gol a mais e dar 1 assistência a mais. E quando eu digo que boa parte da mídia é clubista, eles não conseguem enxergar nada além dos queridinhos deles, o pessoal não acredita. Tá aí a prova. É defeito ser clubista? Não, não é. Mas pelo menos assume, cara. Simples assim. Eu não falo que eu sou clubista porque eu realmente não sou. Sacou? Eu falo de futebol de uma forma imparcial. Aí vai aparecer os críticos que adoram me contrariar e vão dizer: poxa, Renato, você fala que você não é clubista, mas você chama o São Paulo de soberano. Você fala que o São Paulo hoje é melhor do que o Flamengo e o Palmeiras. Você fala que Real Madrid e São Paulo são os maiores clubes do mundo. E eu tô mentindo quando eu falo isso? Quer mais uma prova que eu não sou clubista? Então vamos lá. Eu nem acho o Caleri um baita de um artilheiro. O Caleri é um cara brigador, é um cara dedicado, é muito São Paulino, é muito profissional também. Só que na minha humilde opinião, o Caleri, por ser um camisa 9 do São Paulo, precisa treinar muito, cara. Ele tá errando muito gol. E se o Caleri bobear, o André Silva vai tomar a vaga dele, porque o cara é bom. E que fique claro que eu gosto muito do Caleri, sou muito feliz aí por tê-lo no time, ele tem uma identidade com São Paulo, isso me agrada demais. Só que é aquilo, o Caleri não é intocável, ele não é imune à crítica. E ele mesmo falou outro dia que ele erra demais. Na verdade, ele falou até um palavrão, que ele erra pra caralho. Você chegou a ver isso daí? Então, se ele mesmo falou, cara, tá tudo certo. Ele reconheceu que ele erra. E tomara que ele treine mais. Eu gostaria muito de saber a sua opinião referente a esses assuntos que eu tratei no vídeo. Comenta aqui embaixo e eu leio todos os comentários. Fique sabendo disso. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.